Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos assistindo a partir de agora. Estamos aí com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, levando para você a palavra do Senhor. Essa palavra, o ID do Senhor Jesus, que recebemos dele uma ordem imperativa para pregar o Evangelho, a salvação, que está na sua palavra, né? Então que Deus venha nos abençoar nesse programa, que nós venha falar não aquilo que queremos, mas aquilo que Deus colocar no nosso coração. Sabemos que a palavra é dele, não nossa, né? E aqui estamos com essa rica oportunidade de pregar essa palavra e de aprender e de nos alimentar. Eu que estou aqui na TV e você também que está nos assistindo, você pode se alimentar da palavra de Deus, que é o pão da vida. Quando você acredita assim, verdadeiramente você se alimenta, né? A palavra sustenta o homem. Primeiro, espírito, alma e corpo também, né? Sabemos que tudo vem da palavra. E você pode purificar o seu espírito, alma e corpo na palavra de Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja preparado, seja separado, né? O Deus de paz é exatamente a palavra, né? Você não pode conhecer Deus se não for pela palavra, não é simplesmente falar em Deus, mas sim conhecer a palavra, observar a palavra, se limpar, se santificar pela palavra. Então essa palavra nos santifica, purifica para a vinda do Senhor, né? Está preparado naquele dia irrepreensível, né? Conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então é isso aí, que Deus venha nos abençoar. Como falamos em ID do Senhor, é uma ordem para todos aqueles que querem se salvar, ir pregar o Evangelho, testemunhar. Nós escutamos, observamos a palavra e ouvimos os testemunhos, né, a respeito do Senhor, do que Ele tem feito, tanto o que está escrito como verbalmente o que Ele faz todos os dias com os santos na terra. E assim nós acreditamos também e saímos por todo mundo pregando esse Evangelho, dizendo que o Senhor verdadeiramente faz isso aí, faz milagre na nossa vida, purifica o nosso espírito, alma e corpo, para tornar irrepreensível de maneira salvo, justificado, preparado para a vinda do Senhor, nos levar desse lugar, né, dessa terra, para a vida eterna. Então aqui, Lucas capítulo 10, fala no versículo 1 aqui, fala a respeito quando Jesus enviou os 70 a pregar o Evangelho. Naquela época, no tempo de Jesus ali, ele enviou esses 70 de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Ele deu instrução como deveria ser, podia ir sem se preocupar, né? Pregar o Evangelho sem precisar levar muito aparato, né? Do jeito que estava, e confiar, né?
confiar no Senhor Jesus, que ele disse que todo obreiro é digno do seu salário, né? Então veja aí que ele enviou esses 70 e eles voltaram ali eufórico, alegre, porque fizeram a obra e expulsaram os demônios, curaram enfermos, fizeram tudo aquilo que o Senhor Jesus disse e pregaram, né, o reino do céu, que é o principal para salvar os homens, né, salvar as almas dos homens, né? Então eles voltaram alegre ali e aí Jesus se alegrou no Espírito também, né? Aqui no versículo 21 diz isso aí, que ele se alegrou no Espírito, mas eu quero falar aqui no versículo 23. Jesus se alegrou por eles ter verdadeiramente feito a obra que ele enviou eles fazer. E assim Deus usou ele, assim usou eles, como usava Jesus também, expulsando os demônios, curando os enfermos e pregando a palavra de Deus, né? E no versículo 23, Jesus fala aqui, e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que vê o que vós verdes. Versículo 24. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós verdes, e não a viram, e ouvi o que ouves, e não a ouviram. Então veja que esses daqui, nós muito mais ainda, somos privilegiados. Ele está dizendo aqui, bem-aventurados sois vós, por ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Né? Que muitos quiseram, né, os profetas e os reis quiseram ver e quiseram ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, mas não ouviram e nem viram. Então veja que nós estamos numa geração privilegiada. É isso que nós devemos entender e ser agradecido a Deus por ter nascido nessa geração privilegiada de poder ver o que nós estamos vendo e ouvir o que nós estamos ouvindo. Por quê? Porque o Espírito Santo está disponível para todos nós. Sabemos que antigamente jamais foi assim. No Velho Testamento, antes de Jesus, jamais os homens tinham o privilégio de ter o Espírito Santo morando, habitando em você, nas pessoas, né? Mesmo aqueles mais privilegiados, os profetas e os reis, que era conduzido pelo Espírito de Deus, mesmo assim, não era a habitação do Espírito. Mas quando nós vamos ver aqui a partir de Jesus, que ele disse para a mulher samaritana que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito e em verdade, porque assim ele procura quem o adore, porque ele é Espírito e procura esses que adoram dessa forma. Então, você tem o privilégio de ter o Espírito de Deus morando em você e você ter a palavra da salvação, a revelação, a ajuda, a intercessão do Espírito ali juntinho, sempre te ajudando nas fraquezas, ensinando o que e como convém pedir e agir, e ele intercede por nós. Romanos 8, 26. Então entenda que você é privilegiado, você pode fazer isso, acreditar
na palavra de Deus, acreditar em Jesus Cristo, que é o Verbo, e você ter esse privilégio de ter o Espírito Santo habitando em você, ele fazendo morada mesmo em você. Você ser o templo, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17 diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então ele habita só em pessoas santificadas. Exatamente o que eu falei no início aí, que você permita, você precisa permitir que a palavra te santifique, a palavra te separe do pecado. Porque é a palavra que nos separa, se a gente quiser, claro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Se não quiser, você pode até conhecer a verdade, mas ela não separa, porque você não quer. Mas quando você quer, o Espírito te convence, o Espírito te dá o verdadeiro valor da palavra, a verdadeira verdade, porque na verdade você vê a Bíblia, mas não vê como é, no sentido de o valor que ela tem, o valor que as palavras do Senhor Jesus têm. Você não consegue, humanamente falando, com o teu intelecto, com a tua inteligência humana, você não consegue alcançar o valor que há nas palavras do Senhor, a riqueza da salvação de Deus. Então o Espírito, com a palavra, você lendo a palavra, você buscando, acreditando, se esforçando, o Espírito te ajuda a compreender isso aí. Essa compreensão que te dá uma crença, uma fé, uma esperança, que você se esforça nisso, porque você vê valor nisso aí. Você vai enxergar que o Espírito Santo, na verdade, Jesus disse, eu vou, mas eu mando outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai convencer, né, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele que te convence, porque ele te diz, ele te ensina, ele mostra os valores, ele revela o céu, revela para ti, para você compreender o reino do céu e assim você valorizar. Porque aí você acha que você vai fazer investimento, se esforçar numa coisa que não tem valor? Numa coisa que não te traz resultado? Jamais. Mas quando você vê resultado nisso, você vê que verdadeiramente tem recompensa, aí você se esforça, né? Então veja aqui que Jesus aqui disse no 21, eu vou ler o 21, para vocês terem uma ideia aqui do que ele falou a respeito desses 70, né, que eles foram pregar o evangelho e curar os enfermos, fazer os milagres, tudo. Jesus era com eles ali, ele disse, eu vos dou poder, e foi, e mandou. Então, no versículo 21, que é a chegada, depois que ele diz aí que todo o poder é dele, é ele que dava poder para eles pisar serpentes, escorpião e toda a força do maligno, eles não se confiar neles não, mas confiar no Senhor. É ele que deu esse poder para ele fazer toda essa obra. Aí ele diz no 21, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai,
porque assim te aprove. Então veja, eu te dou graça, ele está orando ali, agradecendo ao Pai pelos discípulos, que ele escondeu. Não é que ele esconda no sentido de suvino, não, no sentido de você não buscar. Ele esconde a revelação, porque ela está escondida lá, você precisa se esforçar para achar. Sabe aquela coisa que eu posso te dizer melhor aqui? O teu diploma está escondido. Você pode se esforçar e adquirir o diploma, mas você precisa estudar para chegar lá. Então, da mesma forma, é a salvação, é a revelação da palavra, é o verdadeiro valor, é o poder de Deus. Está lá, disponível. A graça de Deus é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Está lá, está a fé, está tudo lá. Agora, eu busco isso, pedir e dá-se cruzar. Quem busca, acha. Quem bate, se abre. Né? Então, veja que eu preciso buscar para mim achar. Então ele disse, escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, aquele que se confia nele mesmo, acha que não precisa disso, acha que ele vai sobreviver com o intelecto dele, com a sabedoria dele, com o trabalho dele, ele vai sobreviver, é isso que ele está dizendo. Aí revelaste a essas criancinhas, ou seja, aquele que se fez criança, aquele que se humilhou, aquele que verdadeiramente se interessou em buscar as coisas do reino do céu. Então, exatamente os apóstolos, o Senhor revelou a eles, a essas criancinhas, né? Porque assim te dá prazer, tu revelar para aquele que busca, é isso aí que ele está falando aqui. Então, veja, eu vou até ler o 22, que ele diz, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O quiser. Então você tem que buscar o querer de Deus, para Ele te revelar. Né? Se eu não busco em Deus, Ele não vai querer como? Ele vai te revelar o que se tu não está querendo? Então é preciso que nós venha entender esse lado aqui. Que tem que ter um esforço para ver, para descobrir. Assim como se eu não estudar, eu não vou ser diplomado, não vou descobrir a profissão, eu não vou aprender isso e por isso eu não vou ser capacitado. Então, do mesmo jeito, é o reino do céu. Você precisa se esforçar nisso, orientado exatamente como é para ser. Né? Eu tenho falado sempre essas coisas, mas isso é real. E se eu vou estudar para um tipo de engenharia, eu não posso, querendo diploma de uma espécie de profissão, não posso estudar outra profissão, eu estudo aquela. Então, se eu quero ir para o céu, eu vou estudar sobre o céu. Se eu quero o reino do céu, eu entendo que eu preciso de salvação, eu vou estudar coisa de homem, coisa da terra, não estudar o céu. Então, Paulo ele escreve aos Colossenses, capítulo 3, o versículo 1, dizendo que se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. No versículo 2 ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então você vê que se eu quero ir para o céu, eu tenho que pensar nas coisas do céu. É claro que eu vou continuando na terra aqui, sobrevivendo, lutando, trabalhando e tudo, mas tem esse lado aí que eu vou ter que me esforçar. Então veja, nós somos privilegiados. Quem disse foi Jesus. Aí nós vamos aqui em Efésios, capítulo 1 e o versículo 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 16 a seguir, vamos ver o que diz aqui.
Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo dizendo que ora por eles, intercedendo pelos os efésios, né? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então entenda aqui, não é assim, você tem que buscar, irmão. Nós estamos aqui nesse programa, nós oramos pelos telespectadores, os ouvintes dos nossos programas, para que eles venham ter esse espírito de revelação, né? E eles venham conhecer o reino do céu, entender, compreender a necessidade que tem do evangelho na sua vida para purificar, para lavar, para santificar, para justificar e assim ficar preparado para a vinda do Senhor Jesus. Então entenda, nós intercedemos, falamos, oramos, aí não sabemos quem é, como Paulo, eu acredito que ele não conhecia cada um dos efésios, talvez até sim, mas eu estou dizendo que talvez não, mas ele intercedia de uma maneira em conjunto, dizendo, olha, nós estamos lembrando de vocês aqui, nas orações, estamos intercedendo para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele diz aqui, o Pai da glória, né, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. É isso aí. Então nós também da mesma forma. Agora, quem quer? Acredite que assistindo esse programa, muitos acreditam e querem. E começam a andar com o Senhor, começam a entender, a entrar no reino do céu. Que o reino nós entramos é aqui mesmo. Nós temos que ver e entrar no reino aqui na terra. Pois no céu, depois da morte, é que vai para lá. Mas tem que entrar é aqui. Quando Jesus enviou esses 70, ele disse, vocês vão pregar, a cidade que vocês chegar, dá paz. Se essa cidade tiver paz, eles recebem. Se não tiver, volta para vocês. Se receber vocês, vocês ficam lá. Na casa que receber, vocês ficam. O que botar na mesa, vocês comem. Não é para estar reclamando de nada. Agora, se não receber, até o pó da vossa sandália, vocês batem para não levar nem o pó. E diz para eles, até o pó da vossa cidade que pegou na nossa sandália, nós estamos batendo sobre vocês, jogando sobre vocês. Agora saibam que o reino do céu chegou até vós, disse Jesus. Então eles foram. E voltaram, muitos acreditaram. Então veja que agora, uma coisa que eu sempre digo, não é muito fácil de crer. Muitas vezes você está no meio da congregação, ouvindo a palavra todos os dias e não acredita. E até sendo usado por Deus e não acredita. Por que eu digo isso? Porque no meio desses 70 foi um que não acreditou e um que foi usado. Pregou o evangelho para os outros e para ele não. Que foi Judas Iscariote. Então veja, é muito complicado isso aí. Então você não vá se escandalizar com aquele que diz que é crente, escuta o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. Você tem que aprender a purificar o teu espírito, alma e corpo. Aí não importa se ele está errado, mas a palavra dele está certa, você vai para a Bíblia, está certa, então pronto. Então entenda, é isso aí, que muita gente talvez acreditaram ali nas pregações do Judas Iscariote, quem sabe ele expulsou demônios de outras pessoas, porque Jesus tinha dado poder a ele, deu um dom, né, para ele expulsar os demônios, ele deu ordem, deu poder, dou poder, pode ir. Ele deu o poder. Então deu o dom de expulsar o demônio, curar enfermo, fez tudo.
Agora, expulsou o que estava nele, o demônio que estava nele, não. Então é complicado. Então eu tenho que cuidar de mim. Eu estou pregando para você, mas eu tenho que cuidar de mim. Você vê que a carta universal, não é carta universal, a carta anônima aos Hebreus fala isso aí. De que nós somos um sacerdote, né? Ele fala do sacerdote anterior a Jesus, que precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque é pecador, né? Então o sacerdote oferecia sacrifício, o sumo sacerdote, por eles mesmos, antes de entrar no Santo do Santo, porque senão ele era fulminado lá com o poder de Deus, com a glória de Deus, porque era pecador. Então ele tinha que oferecer por ele primeiro, antes de oferecer pelos outros. Então eu preciso fazer isso aí. Eu preciso purificar minha alma. Deus pode me usar e eu me perder. Usar para outro e eu não usar para mim mesmo. Está entendendo? Eu não permitir ser purificado. Aí que você tem que entender o mundo espiritual para você compreender isso aí exatamente. É o Espírito que vai me dizer isso aqui, que vai me ensinar tudo isso. Aí não vá pensar que porque alguém não obedece a Deus, o que sai da boca dele está tudo errado. Não, se é bíblico mesmo. O que é verdade vai ser verdade eternamente. O que é mentira mesmo e acabou. Né? Aí tem que, não fique olhando muito para as pessoas, não, que você, quando ele tropeçar, o cara mete o pé na pedra, em vez de eu me desviar da pedra, que até por um exemplo, que eu já vi ele quebrar o dedo na pedra, eu vou sapé com o meu dedo também, na pedra? Não. Isso aí já me serviu, foi de exemplo, né? Para mim não fazer aquilo lá. E aquilo que ele se desviou da pedra, e eu vi esse desvio, eu me desvio também. Serviu de exemplo bem. Também para mim não fazer o que é errado. E ele fez errado, eu vou fazer também. Ou me escandalizar nisso. Não, pelo amor de Deus, não. Pelo lá, eu não vou fazer. Então, vamos prosseguir aqui. O espírito de sabedoria e de revelação. Isso aqui significa, é uma coisa oculta, um mistério que está escondido, que eu preciso buscar. É como uma pedra preciosa, que eu tenho que garimpar isso aí. Então veja aqui, aí ele prossegue no versículo, aqui nós estamos em Efésios capítulo 1, versículo 16, 17 e o 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibas qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Está entendendo isso aqui, irmão? Para mim saber o que eu vou ganhar com isso. Para mim entender que vantagem eu vou levar nesse negócio. Qual é a minha herança nos santos, junto com os santos. O que é que Deus vai me dar? Eu conhecendo Bíblia, o Espírito, eu me interessando por isso, desculpa, me interessando por isso aqui, o Espírito me revela, me ajuda a entender, a compreender, me dá sabedoria, inteligência e me revela. Não para me morder os outros, de alguma forma, ou atrapalhar os outros. Pelo contrário, para ajudar os outros. Quem quer, se salva também. Então é o ID do Senhor exatamente isso. Quem tem essa sabedoria, passa para os outros. Ele tenta passar o que nós estamos fazendo aqui nesse programa. Então Deus nos revela e nós vamos dizendo também para os outros, para as outras pessoas. Então ele diz qual é, tendo iluminado os olhos, ou seja, está ofuscado, está escuro, está meio cego, não está entendendo, ilumina os olhos do vosso entendimento. Então, você vê uma coisa e visão é outra coisa.
Então você tem que ver o que você está vendo ali. Agora, visão é uma coisa mais longa, né? Como diz o salmista, no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ele está falando de uma coisa agora e depois. É uma coisa presente e futura. Então eu vejo, né? Eu tenho a visão do céu, do reino do céu, né? Que é exatamente essa glória, né? As riquezas, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibas qual seja a esperança. Está esperando. A esperança da sua vocação. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então ele abre, eu vou ver eu vou ter essa esperança, vou começar a ver e entender, ter uma visão de que verdadeiramente vem o reino a mim, já veio, está a mim, e Jesus vem me levar, e que tem essa glória, né? Essa herança nos santos. Versículo 19. E qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então veja, isso aqui tudo eu tenho que descobrir. É preciso que eu venha descobrir isso aqui. Eu venha me adaptar à palavra, me sujeitar ao Espírito de Deus. Ele está sobre mim, me conduzindo de maneira que eu venha chegar a esse entendimento total aqui, desse poder, como ele diz aqui, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Se eu acho que Deus não tem poder sobre mim, eu ajo da forma que eu quero e penso que escapa. Mas quando eu vejo que em tudo eu dependo dele e que eu vou prestar conta conforme as minhas obras, se eu desobedecer, eu vou para o inferno. E se eu obedecer, eu sou salvo, então eu vou me preocupar com esse negócio. Mas enquanto eu não tiver esse entendimento, esse Espírito não estiver me convencendo e me dando essa sabedoria, eu vou me perder todinho nisso aí. Então a sobreexcelente, né, grandeza do seu poder sobre nós e os que cremos, né? É todo aquele que crê, né? Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Para mim acreditar, eu tenho que acreditar pela força e o poder de Deus também. Ou seja, ele vai me dar vigor, ele vai me dar força, vigor, iluminar, abrir a mente, dar sabedoria, dar fé, dar esperança, dar uma certeza, para espiritualmente, para mim lutar por isso, para mim alcançar, né? Esse conhecimento. Então ele me diz, aí fala aqui, no versículo 20, que manifestou em Cristo, esse poder que foi manifesto em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Então, eu já posso enxergar melhor o que vai acontecer comigo, conosco, nós todos. Quem acreditar? Você já começa a entender. Assim como ele ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus, vai ressuscitar eu também.
esse poder de ressurreição para a vida eterna. Então, vou ter esse conhecimento que manifestou em Cristo, ressuscitando nos mortos e pondo à sua direita nos céus. Versículo 21. Acima de todo o principado e potestade, principado e poder, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não somente neste século, neste mundo, mas também no vindouro. Não é só agora. Jesus, ele não tem poder só neste mundo, só no céu e só agora. Não, é no vindouro. Exatamente nesse reino prometido para a igreja. Que ele tem esse poder de nos conduzir para lá. Aí ele diz aqui no versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, Deus, ele constituiu o Senhor Jesus. Entenda, quando a gente fala de Deus, está falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando se trata de salvação, é Jesus, que está constituído como cabeça da igreja. Mas, para ficar mais claro para você, sempre eu estou dizendo, Jesus é a palavra. Não tem como você conhecer Deus sem a palavra. Então, como é que eu vou ao reino? Como é que eu... É como que eu vá para um lugar, fazer uma viagem, e essa viagem tem muitos contornos, muitas estradas para todo lado. E eu vou sem perguntar para ninguém, sem ter nenhum mapa, nenhuma bússola, nem nada, orientação de ninguém, não aceito conselho de ninguém. E eu vou acertar esse caminho. Então, Jesus, ele é o mediador. Jesus, ele é a palavra que diz como devemos fazer. Por isso que ele diz em João 14:6, quando disseram, nós não sabemos para onde o Senhor vai e como é que nós vamos acertar o caminho. Tomé falou para ele, vocês já sabem para onde eu vou e vocês sabem o caminho. Ele disse, não, nós não sabemos não, não sabemos nem para onde o Senhor vai, nem qual é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então entenda, quando ele diz, eu sou o caminho e a verdade, ele está dizendo, eu sou a palavra que fala a verdade, é o plaqueamento que é verdadeiro, que leva à vida. Ele está dizendo isso aí. Eu sou uma bússola que não tem mentira, não tem erro. Eu sou um GPS que não mente, que não tem um programa aí atrapalhado que leve vocês para outro canto. Não, eu sou a bússola, a palavra orienta vocês e ela é verdadeira. Não vai ter mentira no meio disso aqui. E sem dúvida leva a vida, né? Então chega onde está o Pai, onde está eu, está o Espírito, está tudo. Então veja, ele não falou no Espírito porque ele não tinha mandado na época, mas senão ele tinha dito. Então veja aqui, sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Esse Deus que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Esse reino que tem 3 pessoas. Então entenda, quem nos leva a Cristo é o Espírito. Por quê? Porque é Ele que me revela. Eu leio a palavra, não vou entender nada. É um livro aí, é até bom, rapaz, esse conselho aqui é até bacana.
Mas se você levar tudo para o natural, fica natural mesmo. Não é um livro que você pode ler, qualquer outro livro e te orienta também. E a Bíblia fala de um montão de coisa aí, boa. Rapaz, tem uns cabos que desobedeceu a Deus e se quebraram, se arrebentaram. Mas é assim mesmo, eu vou por aqui. Mas não é assim. Então você tem que ler a Bíblia dizendo, eu quero obedecer. Senhor, o que é isso aqui? Eu preciso entender isso aqui. Mas para obedecer, não adianta você ler, ver que você está errado e não fazer. Você tem que permitir ser julgado pela palavra. Aí o Espírito está em você. Aí o Espírito se interessa. Sabe aquela coisa de você ir para a escola, aí você lê o livro que foi dado lá, que é daquela classe lá, mas você não aceita a orientação do professor. Não, eu estou lendo aqui só para ver se no final aí eu recebo um diploma aí, mas eu não quero conversa com isso aqui não. Aí o professor vem orientar, eu quero saber disso. Tu acha que vai tirar o diploma? Não vai. Mas a Bíblia é a mesma coisa, eu tenho que ler querendo fazer o que a Bíblia está dizendo. Não adianta ler para quê? Para mim, ler uma coisa, né, uma palavra, e eu não observar essa palavra, querendo me moldar, permitir que aquela palavra venha mudar a minha vida, não adiantou nada. Então, aí quando você se interessa, eu quero. Aí o Espírito está contigo. Ele começa a revelar a você o verdadeiro sentido da palavra, que é um mistério. Nós estamos falando do reino, cadê o reino? Ninguém vê. Não é? O mundo vindouro, você vê aqui. Outro mundo, não é esse aqui. Está falando aqui no versículo 21. Acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. Não somente neste mundo, mas também naquele que ainda vem, que é o reino, depois desse. Exatamente. Então veja aqui que é um mistério, é uma coisa que você tem que trabalhar pela esperança, pela fé. Não é por vista, nem pegando, nem vendo. Então é uma coisa totalmente espiritual. Você vê espírito, alma não vê, mas existe. E é o que vai ficar. É um mundo espiritual, outra dimensão. Como é isso? Não sei, mas eu acredito. É por isso que é preciso crer. Paulo está dizendo aqui que é para aqueles que creem, nós que cremos. Ele está dizendo aqui, no versículo 19, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Nós cremos segundo a operação da força do seu poder, que opera nas nossas vidas quando nós permitimos. É uma armadura, uma capacitação, um poder que opera na minha vida para mim. Quando eu acredito, eu consigo o Espírito trabalhar em mim para me acreditar nisso aí do dia. Então você vê aqui, é para quem crê, não é para quem entende. Você só vai entender depois que crê. Você não tira o diploma sem ir para a escola, sem se matricular. Você se matricula primeiro para poder ir, para poder tirar o diploma. Você vai aprendendo e tira. Então, você não tem a coisa antes, o documento antes de fazer. Então, você vê que tem que ter primeiro um esforço antes, para depois... Então, é assim. Sempre a crença tem que ser na frente. Tem que ter atitude primeiro, para que tenha o resultado. Eu sem trabalhar, eu não recebo. Eu preciso trabalhar para me receber. Então veja que é assim. Eu tenho que lutar primeiro para mim poder vencer. Como é que eu venço sem lutar? Então não tem condição. Tudo é antes. Você tem que acreditar primeiro para poder fazer.
né? E aí obter o resultado. Você tem que plantar para poder colher. Tem como tu colher sem plantar. Não sei que seja roubado, não é pior ainda. Não, estamos falando de coisa de produção, estamos falando de resultado, que Deus é isso aí. Ele quer que você produza, Ele quer que você edifique. Então não tem como eu ter uma casa sem construir. Eu tenho que construir. Eu tenho que começar do começo. E Jesus disse que tem que fazer o alicerce. E aqui o alicerce dessa casa aqui tem que ser na palavra, em Cristo. Se não for, cai a casa. Não adianta, vai cair. Não funciona, irmão. Então veja aqui que ele diz nesse versículo 22, né? No 23 diz que não somente neste século, mas também no vindouro. No 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Não tem a base a ele, acabou, é a palavra. Aí ele diz no 23, que é o seu corpo, a igreja, que é o seu corpo, né? E plenitude daquele que cumpre tudo em todos, né? Então, que é o seu corpo, a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É isso aí. Então, nós vamos entender quando a gente olha aqui no capítulo 3 de Efésios, né? Capítulo 3, versículo 8, olha o que diz aqui. A mim, Paulo dizendo, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas incompreensíveis de Cristo. Foi dada a graça a ele. Então ele pregava. Então nós também pregamos. Deus vai dando, a gente vai dando para os outros, vai pregando. Então veja, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Qual seja a dispensação do mistério que é dado. Mistério, né? Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Ou seja, então, olha aqui o que Paulo está dizendo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, escondido em Deus, estava escondido. Ele passou para nós isso que estava nele escondido, ele deu a dispensação dos mistérios. Para nós dispensar, como diz Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, ele diz que nós somos ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, exatamente essa dispensação, nós somos um dispensador, né, que dispensa, que dá. É uma dispensa, é um depósito de mistério de Deus, é isso aí. Então, ele está falando isso aqui, né? Teve oculto em Deus, que tudo o criou. Versículo 10, só para fechar aqui. Para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, dos príncipes e poderes nos céus. Então veja, aqui é revelado aos céus
pela igreja o poder, os mistérios de Deus. Então veja, você recebe do Senhor, aqui eu posso até dizer, coisas que os príncipes de Deus não sabem. Que os anjos do Senhor não sabem ainda, porque na verdade não precisa ser convencido como você precisa. Então entenda, ele está dizendo aqui, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então veja o privilégio que nós temos de ser ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus, de ser um pregador da palavra, de ter nascido nessa geração, aonde o Espírito de Deus habita em nós, se nós quisermos, se nós aceitarmos. Então nós temos aí aquele que tem o poder de penetrar ainda as profundezas de Deus e trazer o mistério de Deus para a nossa mente. É por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, aquele que acredita, aquele que quer, aquele que segue ao Senhor, aquele que obedece a sua palavra, tem a mente dele mesmo. Ele é um pedacinho aqui, faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, aí Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que é exatamente o Espírito nos revelou, ou seja, ele nos revelou pelo seu Espírito, ele dispensa o Espírito nos revela. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele vai lá em Deus, traz para nós essa revelação do céu, para nós nos interessar mais e mais e passar para os outros esse entendimento do reino do céu, para que haja interesse, para que haja salvação, purificação, né? E santificação e justificação, para que assim nós venhamos salvar nossa alma, nosso espírito. É assim. Deus abençoe. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Ser conosco, ajuda, abençoa, continua, meu Deus, nos revelando, nos dando, meu Deus, o entendimento do reino, para assim, meu Deus, nós nos interessarmos cada vez mais, ter mais vontade, mais alegria, mais crença, mais fé, mais esperança, meu Senhor, no mundo vindouro. Pai, abençoa aquele que nos ouviu, que nos assistiu, abençoa essas pessoas, meu Senhor, dando saúde, dando prosperidade, dando sabedoria e inteligência, como foi dito aqui, dando os mistérios, meu Senhor, das riquezas que há no reino do céu. E assim, meu Deus, eles possam, meu Deus, receber de Ti esse poder para eles mesmos se defender, meu Senhor, dos principados e potestades do mal. Usando, meu Deus, o Teu poder a favor deles para se defender com as armaduras do Senhor. Abençoa, Pai, sustenta, guia, cuida, sara, dá saúde e prosperidade a cada um. É no nome de Jesus, meu Deus, que nós pedimos, meu Senhor, e por fé nós Te agradecemos, no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e amém.